Isaías capítulo 40, versículo 25 em diante. Isaías capítulo 40, versículos 25 em diante. Diz assim: a quem, pois, me comparareis? Para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas, sobem com asas como, correm e não, caminham e não se fatigam. Amém? Glória a Deus. Essa palavra do Senhor é o profeta. Deus sempre traz uma palavra para nós que confronta o momento que a gente está vivendo, né? Certo? Deus sempre traz uma palavra contrariando uma realidade. Nós não podemos viver alienados às realidades, né? Nós não podemos dizer que algo está bom quando está ruim. Nós não podemos negar as necessidades que temos. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos orienta, né? E Deus nos aconselha sempre a entendermos as nossas realidades. Como o Senhor diz, né? A Isabela acabou de ministrar, né? Mateus capítulo 6, o Senhor fala sobre ansiedades. Deus fala sobre ansiedade porque nós temos ansiedade, correto? Mas ele diz, não andeis ansiosos. Deus fala sobre algo que nós temos. Ele diz, não andeis ansiosos. Quanto àquilo que é mais precioso para você. Quanto à sua vida. Quanto àquilo que é mais importante para você, quanto ao que havemos de comer. Quanto àquilo que é mais importante para nós, com respeito ao que havemos de beber. Nem quanto ao nosso próprio corpo, nem aquilo que havemos de vestir. Deus conhece as nossas necessidades. Para que Deus mostrasse para nós e fosse um exemplo, se ele estivesse no trono, nós sempre diríamos, Deus está no trono, ele é todo poderoso e ele pode todas as coisas. Mas quem somos nós? Mas Deus, para se mostrar a nós e mostrar o caminho e dizer para nós como poderíamos fazer as coisas e vencer, o Deus que estava no trono, o Deus invisível, poderoso, Deus da toda a eternidade, um dia se fez homem, veio e habitou entre nós. E ele precisou de vestir, ele precisou de comer, ele passou por momentos de ansiedade. Aí você fala, Jesus teve ansiedade? Esteve sim. Jesus no Getsemane foi orar ao Senhor e a sua oração foi tão intensa, tão agonizante, que a palavra nos fala que ele suou gotas de sangue. Ou seja, é o nível maior de pressão que o ser humano chega ao ponto de os seus poros começar a eliminar sangue. E talvez para nós, em algum momento, a gente diz, poxa, isso foi algo sobrenatural, só aconteceu com Jesus. Não, a ciência mostra que há um nível de agonia no ser humano, o último estágio de agonia, que os seus poros começam juntamente com o suor a eliminar gotas de sangue. Então Jesus soube o que foi viver a ansiedade no extremo. Por quê? Porque ele sabia que após aquele momento de oração havia uma decisão para ele. Era ir para a cruz ou não ir para a cruz.
E Jesus, quando vai orar, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Há um nível de ansiedade na nossa vida em que é uma luta, um duelo entre aquilo que sabemos que temos que fazer e entre aquilo que queremos fazer. Isso faz parte da nossa natureza humana. Isso faz parte de ser humano. Por isso Deus, para mostrar para nós como um ser humano, porque Jesus, ele teve que se manifestar como 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Ele não podia abrir mão da sua natureza divina, mas não podia usá-la como meio de se safar das suas necessidades e dos conflitos e confrontos que ele precisava passar como homem. Então Jesus passou a sua vida terrena e viveu como um homem. Ele soube o que foi enfrentar esses momentos de angústia. Ele soube o que foi perguntar, fazer perguntas. Quando ele estava na cruz, e ele estava ali naquele momento, e ele percebeu que o Pai não estava mais com ele. Ele percebeu que Deus não estava mais com ele. Porque naquele momento era um momento de sacrifício, de substituição, onde todo o pecado da humanidade estava vindo sobre Jesus. E aquele momento que Jesus recebe o meu pecado, o teu pecado, a minha ofensa, a tua ofensa, recai sobre ele. Ele se torna um sacrifício pelo pecado. E Deus vira o rosto para Jesus. E há uma separação entre Jesus e Deus. E ele dá o grito, que se resume: Deus meu, por que me abandonaste? Então Jesus, ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é passar momentos em que parece que Deus está muito distante. Não está apenas longe, está muito distante. Para alguns, talvez, tem momentos que parece que Deus nem existe. Há pessoas que têm os seus dilemas. Se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Não é? Não é um dilema, o maior dilema talvez entre as pessoas que dizem que não acreditam em Deus? Se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus existe, por que isso está acontecendo no mundo? Se Deus existe, por que está acontecendo isso com a minha família? Então há perguntas, há questões que o próprio profeta começa a dizer. Ele diz: parece que o meu caminho está encoberto ao Senhor. O que é isso? Que Deus não está olhando para mim. Porque parece que quanto mais eu quero melhorar de vida, mais eu estou tomando a decisão de dizer: não, esse ano vai ser um ano diferente para mim. Parece que as coisas começam a acontecer ao contrário. E aí, como profeta, nós também nos encontramos muitas vezes: parece que o meu caminho está encoberto ao Senhor. E que tudo está dando errado, né? E que as coisas não estão acontecendo conforme eu planejei. Vou dizer uma coisa: muitas vezes, para que o melhor aconteça na sua vida, o perfeito aconteça na sua vida, algumas coisas que parecem até ser boas vão ser tiradas do seu caminho. E por um momento parece que você fica desalentado, sozinho. Mas porque Deus tem algo melhor para nossas vidas. Meu caminho parece estar encoberto ao Senhor. Deus está olhando para mim e Deus responde ao profeta dizendo: eu quero te responder de uma maneira para você. Olhe e veja. Olhe e veja. Olhe, perceba. Perceba as coisas que estão ao seu derredor. Olhe ao seu derredor. A quem você pode me comparar, né? Quem é igual a mim? Olhe para os céus, quem criou as estrelas? Então Deus diz para mim, para você: aprenda a olhar para as coisas. É Ele que faz como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. A pergunta é: se Deus é capaz de criar estrelas
E Deus é capaz de dar um nome para cada uma delas. E Deus não se esqueceu do nome de nenhuma delas. Eu preciso perguntar, será que eu, como filho e como filha, Deus se esqueceu do meu nome? Será que Ele não sabe quem eu sou? Será que Ele não sabe como eu estou? Será que Ele não conhece as minhas necessidades? Por causa de seu grande poder, sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. O que sustenta as estrelas? O que sustenta o firmamento? O que sustenta tudo no seu lugar, no seu devido lugar? A Bíblia fala que é o seu grande e incomparável poder, a sua força incomparável. Por causa da sua força e do seu poder, todas elas estão alinhadas, cada uma no seu devido lugar. A maravilha da criação, quando você começa a ouvir às vezes um relato sobre a ciência e sobre o quão a vida na Terra é um milagre. Até do ponto de vista científico, gente, até de quem não acredita em Deus, né? Eu tenho visto que nosso tempo tem sido um tempo difícil, amém? A Bíblia também nos fala para a gente tomar cuidado, porque muitas vezes nós dizemos, né, nosso tempo é difícil. Há 100 anos atrás alguém estava dizendo a mesma coisa, né? Nosso tempo é difícil. Há 1000 anos atrás alguém estava dizendo, nossa, é o fim do mundo. Então, Eclesiastes, Salomão diz, não é sábio dizermos que os dias de hoje são melhores ou piores do que os dias que passaram. Eu sei que vão se intensificar algumas coisas. Mas eu vejo que hoje Deus está chamando muitas pessoas céticas para estudá-lo através da ciência, e muitos têm começado a questionar a improbabilidade da vida na Terra. Ou como isso foi tão planejado que o acaso se torna algo quase que impossível. Então diz, olhe, veja, a minha força e o meu poder sustentam todas essas coisas nos seus lugares. Às vezes, o que nos falta, Jesus contando para os discípulos, ele usa a figura de um passarinho, né? De um passarinho, talvez. Eu sei que se você gosta da natureza, você é amante da natureza, você valoriza os animais, certo? Mas a maioria de nós, irmão, passa e vê passarinhos e você não diz, oh, é um passarinho. Quantos passarinhos já morreram? Muitos. Jesus fala assim, olha, eu vou comparar vocês aos passarinhos. Os passarinhos não semeiam, contudo, eles têm alimento para o ano inteiro. Eu não sei se a gente fizesse uma pesquisa, nós nunca vimos uma crise econômica entre os passarinhos, certo? Eles nunca ficam ali angustiados, o que a gente vai comer no dia de amanhã? Eles têm provisão o tempo todo. Porque até os passarinhos sabem e têm na sua genética, no seu DNA, imprimido esta memória de que haverá comida para o dia de amanhã, de que haverá provisão. E aí Jesus diz, olha, olhai e vede os passarinhos. Vocês como filhos não conseguem entender que vocês são melhores e mais preciosos do que esses passarinhos que hoje estão aqui, depois não estão mais? E que você por alguns ienes compra um passarinho? Jesus estava dizendo, o Pai sustenta todos eles. Porventura, ele não vai cuidar de você também? Ele não vai cuidar de você também? Ele está falando sobre um relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. A única criação na terra que precisa tomar uma decisão para adorar a Deus é o homem. Porque Deus diz com toda certeza, sem nenhum equívoco, toda a terra anuncia a glória de Deus. Os mares anunciam a glória de Deus. As montanhas anunciam a sua glória. Os animais anunciam a sua glória. Toda a criação louva ao Senhor. Uma única criação que está na terra, que precisa tomar uma decisão, é o homem, que foi criado à sua imagem e semelhança. É a única criação que Deus diz que nem toda essa criação louva e reconhece o seu Criador.
O passarinho reconhece o seu Criador. A ovelha reconhece o seu Criador. O boi reconhece o seu Criador. Toda a natureza reconhece o seu Criador. Mas nós precisamos de uma decisão de fé para reconhecermos o nosso Criador. E o profeta continua dizendo, e ele começa a reclamar diante de Deus: não, o Senhor não vê o que se passa? E aí o Senhor diz, versículo 27, ó Israel, como pode dizer que não te importas com os seus direitos? Você não viu? Não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Deus conhece mais do que nós imaginamos, amém? Deus conhece mais do que nós podemos imaginar. Deus sabe por que está fazendo o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Às vezes eu me questiono, talvez você se questiona, por que é que as coisas têm que ser assim, não é verdade? Por que as coisas têm que tomar esse caminho? Deixa eu dizer uma coisa, quando nós entendemos, você e eu entender, que quem está fazendo sabe o que está fazendo, a gente vai descansar. Quando a gente entende que quem está fazendo o que está fazendo, por que está fazendo, a gente vai descansar. Porque até aquilo que aparenta ser mal, quando a gente entendeu e compreendeu por que as coisas estão acontecendo, a palavra nos fala que Deus é capaz de converter a maldição em bênção. A maldição em bênção. O que a nossa fé faz? A nossa fé faz com que a gente passe pelos momentos e ela consegue lançar o nosso olhar um pouco mais à frente do momento que a gente está passando. Viver por fé é isso, é você estar em um lugar, mas os seus olhos conseguirem enxergar um pouco mais à frente. É você estar passando por momentos de renúncia, é você estar passando por momentos de provação, é você estar passando até por momentos de colheitas de alguma semeadura que fizemos, amém? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo que está acontecendo de ruim na sua vida é o diabo que está fazendo. Nós damos muito poder ao diabo. Nós damos muito crédito ao diabo. Alguns que não acreditam nele, é bom para ele, e aqueles que acreditam demais também é bom para ele. Algumas vezes a pessoa diz, o diabo que está furioso. Não, muitas das coisas da nossa vida a gente precisa entender que são frutos das nossas semeaduras. Foram as escolhas que nós fizemos, certas ou erradas, é a escolha daquilo que nós fizemos no passado. Você não pode plantar uma semente de limão e 3, 4 anos depois ir lá naquele lugar e na esperança de chupar laranja. Amém? Você vai chupar o quê? Plantou. Mas como diz um ditado popular, você pode ressignificar aquilo e dizer, vou fazer desse limão uma limonada. Ou seja, eu plantei coisas ruins, estou colhendo coisas ruins, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, pelo reposicionamento que eu estou tendo na minha vida, essa situação será não para destruição, mas será para a minha promoção. Para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja honrado na minha vida. Então, quando você está em Cristo, não há causa perdida. Amém? Se você está em Cristo, não há causa perdida. Tudo pode se converter. Tudo pode se converter para algo bom na nossa vida. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós decidimos, como a gente pode aprender com as coisas difíceis, é ou não é? Porque é nos tempos difíceis, irmão, que a gente se ajusta. É nos tempos difíceis que a gente se arrepende. É nos tempos difíceis que a gente revê a nossa rota. É nos tempos difíceis que a gente busca Deus. É nos tempos difíceis que a gente diz, eu preciso de Deus. Porque as dificuldades têm o poder de lapidar em nós um caráter transformado. Deus usa as dificuldades como uma ferramenta de lapidação em nós. Fazer perguntas não é problema para Deus, porque Deus tem resposta.
Aqui nesse texto tem várias interrogações, você percebeu? Quantas interrogações tem em Isaías capítulo 40? Quantas interrogações tem? Algumas pessoas vivem assim, eu não posso perguntar para Deus que ele vai ficar bravo. Quantos aqui cresceram num lar onde você não podia fazer pergunta para o seu pai? Quem aqui cresceu num lar onde você... Pai, por quê? Por que não faz? Estou mandando. Quantos aqui cresceram num ambiente onde não tinha liberdade para você expressar o que você estava sentindo? Certo? Então nós achamos que nós não podemos fazer perguntas para Deus? O texto de Isaías está cheio de perguntas. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos Jó nos finais do seu livro de Jó fazendo muitas perguntas para Deus. Algumas vezes até querendo colocar Deus contra a parede, né? Eu me lembro de um dia que nós Luiz estava junto, né, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, a gente foi comprar umas carnes, e aí eu cheguei e estava conversando com uma pessoa, né, e aí eu olhei para ele e eu senti, rapaz, eu preciso falar algo para ele. Eu não sei o que é, mas eu preciso falar algo para ele. E a gente conversando, estava falando sobre algumas coisas ali, e ele estava olhando. Eu falei, eu sinto que eu preciso falar algo para esse rapaz. E eu comecei a falar algo para ele. E eu comecei a falar, Deus tem um plano na tua vida. E ele começou a chorar. E ele falou, hoje eu saí de casa, e eu disse, se o Senhor não falar comigo, eu vou chutar o pau da barraca. E aí ele falou, eu coloquei Deus contra a parede. E eu fiquei pensando, será que existe alguma parede que Deus possa ficar contra ela? Deus não está preso a uma casa. Deus não está preso a um quadrado. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Se os pés dele se a terra é o estrado dos seus pés, imagina o seu corpo. Nem todo o universo cabe, não existe paredes que limite. Mas ele, na sua limitação do entendimento, disse, eu coloquei Deus contra a parede. Eu disse para ele, se hoje eu não ouvisse algo dele, eu ia chutar o pau da barraca, eu ia fazer besteira. Luiz estava lá, né? E aí eu falei, então Deus está falando com você. Deus respondeu o que você perguntou. Agora, como você vai se comportar? Aí é questão sua. Não tenha medo de fazer perguntas para Deus, mas também esteja sensível quando você ouvir a resposta. Porque às vezes a resposta pode ser conflitante para você. Então Isaías faz perguntas para Deus. E Deus começa a responder. Isaías estava passando por um momento difícil na sua vida de conflito, talvez como eu, como você. E aí Deus diz, você não ouviu? Não entendeu? Você não ouviu? Quantos de nós temos ouvido? Mas quantos de nós não temos entendido? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O Senhor é Deus eterno, Criador da terra, Ele nunca perde as forças. E nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ele dá força ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como a águia, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Deus está dizendo, quando você aprender a esperar, a descansar, a confiar, as suas forças serão renovadas. Há uma conexão muito próxima, inseparável entre esperança, confiança e renovação das nossas forças. Porque o que nós pensamos que renovação da força é apenas dormir bem, e é muito importante, amém? Mas às vezes você pode dormir e não ter as forças renovadas. Porque a qualidade do nosso sono não está apenas conectada a quanto tempo você passa na cama, mas está diretamente ligada ao quanto você aprendeu a entregar os seus problemas, entregar as dificuldades da tua vida ao Senhor. O quanto você aprendeu a colocar diante dele. Por isso Jesus disse, não andeis ansiosos.
Não andeis ansiosos. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo também vai dizer que não andeis ansiosos, antes todas as suas necessidades sejam o quê? Conhecidas diante de Deus através da oração, súplica e ação de graça. Como eu posso começar a eliminar aquilo que está correndo no meu coração quando eu aprendo a chegar diante do Senhor e dizer: Deus, não dá mais para mim, mas eu sei que o Senhor pode. Quando você entrega diante de Deus em oração. É quando você apresenta diante de Deus em oração que o fardo sai de cima de nós. O fardo sai, porque tem decisões que você precisa entender. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, 90% da sua vida não está no seu controle. Você já parou para pensar que quem ama ter o controle na mão vai morrer mais cedo, irmão? Porque você pensa, você sai de casa, você está andando numa via com um monte de carro do seu lado. Você não tem o controle desses carros, tem? Não tem. Você está andando em uma rua, você está andando no shopping com dezenas, centenas de pessoas que estão ao seu lado. Você, de certa maneira, se não for a proteção do Senhor, está refém da atitude de alguém. Você pode estar passando no sinal verde, andando direitinho, certinho. Alguém que cruzar um sinal vermelho pega você e você diz: por quê? Você pode andar certinho no trânsito, irmão. Um louco, inconsequente, pode tirar a vida a vida da sua família. Você tem o controle disso? Você pode trabalhar certinho na fábrica, mas uma má administração de uma diretoria de uma empresa pode colocar aquela empresa na falência e de repente você perde o seu? Mas eu trabalhei certinho, todos os dias eu chegava no horário. Aliás, eu chegava até antes, fazia todo o cacuninho, todo o porcaioquê da máquina, fazia tudo. E, meu Deus, perdi meu emprego. Você está no controle disso? Não está. Deixa eu dizer que há pessoas que cuidam bem do corpo, cuidam da saúde, não fuma, não bebe, faz exercícios, de repente ela vai no médico e é diagnosticada com um câncer. E ele fala: por quê? Eu sempre dormi bem, comi bem, não extravaguei, não me ofereceram cigarro, eu não quis, me ofereceram bebida, eu não quis. Mas por quê? Porque nós não temos o controle de 100% da nossa vida. Se nós não entendermos que precisamos colocar esse controle nas mãos de Deus, nós ficaremos tentando monitorar aquilo que não conseguimos monitorar. Você pode criar os seus filhos bem. Ontem eu estava falando sobre filho, né? Certo? Obviamente que há uma exceção e exceção não é regra. Você pode criar bem os seus filhos, você pode ter dado o que você quis dar de melhor, viu que era o melhor para eles. Mas vai chegar um momento na vida deles que eles vão tomar decisões que você vai falar assim: eu não ensinei isso para esse menino. Eu não queria que ele tomasse essa decisão. Eu não queria que ele fizesse isso. Está no seu controle? Está no seu controle? Não. Vai chegar um momento. Eu tenho uma filha de 19 anos que está no Brasil. 18. Vai fazer 19 dia 10, né? 19 praticamente, né? Amanhã, né? Amanhã ela faz 19, certo? O Abner, 22, está no Brasil. Tem o Arãozinho. Algum tempo atrás, eu tinha todos eles como crianças. Estavam tudo em casa, irmão. Né? Tudo em casa. Onde a gente ia, eles estavam. Né? Se queria ou não queria, estava junto, entendendo? Certo? Graças a Deus, sempre eles quiseram acompanhar. Estavam lá. Hoje eu não posso fazer isso mais. Hoje eu estou me deparando e vou me deparar com decisões que eles vão tomar que eu falo assim: ah, Jesus amado, não é isso, Deus. Não é isso. Eu vou dizer uma coisa para você: a coisa mais difícil para um pai e para uma mãe é quando os filhos começam a ter a idade para tomar decisões. E você pode escolher o caminho da manipulação, entendeu? Pode escolher o caminho da manipulação. Mas esse caminho, ele pode ser, no momento presente, algo satisfatório e te dar um certo alívio. Mas a longo prazo terá uma consequência que você vai se arrepender. Você pode querer tê-los pertinho, porque soltá-los
É doloroso. Não estou falando que você tem que ser inconsequente e soltar os seus filhos para fazer o que eles quiserem, não, amém? Mas vai ter momento que eles vão ter. Eu fiquei pensando, né? Meu Deus, eu vim para o Japão com 18 anos. 18 anos de idade. Irmão, eu saí de casa com 14 anos de idade. Falei, Jesus, é muita coisa loucura, né? 14 anos de idade eu já não morava com meu pai mais, com a minha mãe. Porque eles vieram para o Japão e eu fui para Curitiba e aí eu fiquei morando com a minha avó e eles voltaram para o norte do Paraná. E aí depois eu morei algum tempo com eles só e o restante da minha vida foi morando com a minha avó e com 18 anos eu vim para o Japão. Já fazem 28 anos que eu estou no Japão. Eu vim para ficar 10 meses, um ano no máximo. E eu fico pensando hoje a angústia do coração do meu pai. Irmão, eu nunca imaginava isso. Vou ser sincero, nunca imaginava. Eu nunca imaginava isso. Você não sabe o que você não viveu. Diga, eu não sei o que eu não vivi. Existe uma coisa que nós, como somos jovens, os mais velhos, eles vão acabam não falando tanto. Eu sei. Você pode ver que se conversa com uma pessoa mais velha, ela não fica falando, eu sei. Porque ela sabe como foi difícil aprender algo, muitas vezes. Mas quando a gente é jovem, por não saber, você acaba falando mais, eu sei. Uma vez alguém me corrigiu, eu fui para o Brasil, eu estava no Ceará, e um pastor chegou para mim, olha, eu estava ouvindo você conversar, e eu vi você falando muitas vezes, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E tudo que eu falava, eu sei. Né? E ele me chamou a atenção. Você sabe que eu não percebia que eu estava fazendo isso? Eu falei, sério, eu falo isso? Fala, você falou muitas vezes, eu sei. E com toda consideração, você não sabe. E aí ele falou, eu também falava muitas vezes, e o meu pastor uma vez me chamou a atenção. Você fala muito, eu sei, mas você é um jovem de 20 anos ainda. Como que você sabe tanta coisa com 20 anos? E aí ele teve que parar para refletir, e ele passou a mesma correção para mim. Eu falei assim, Jesus, eu não percebo que eu falo tanto, eu sei, mas a gente fala muito, eu sei, né? E a gente não sabe, porque você não viveu. A gente não sabe, irmão. Você só sabe o que você vive. O que você não viveu ainda é teoria na tua cabeça. É possibilidades. Você vai aprendendo isso e faz parte do processo de crescimento da nossa vida. Então você vai ter que muitas vezes renunciar a coisas que você não quer renunciar. Vai ter que colocar diante de Deus. O grande exemplo que eu quero terminar é Abraão. Gênesis capítulo 22. Deus deu uma promessa para Abraão. Ele disse, eu vou te dar um filho. Só que as condições você já sabe. Abraão era um homem já idoso, 75 anos. 75 anos, era velho naquele tempo e é velho hoje, viu, irmão? Não é novo. Se você chegar para alguém de 75 anos e a mulher tem, no caso, Sara tinha 65, né? E dizer assim, olha, vocês vão ser pai e mãe. Então, assim, forçou a barra, hein? Aí é só um milagre mesmo, né? Só um milagre mesmo. Ok. Mas o problema é que quando ele recebeu essa palavra, depois disso demorou 25 anos ainda. E 25 anos depois eles recebem a visita de 2 homens, a Bíblia fala 2 anjos. Vem e diz assim, olha, por esse tempo, Sara, tua mulher, vai ficar grávida. E Abraão riu. Naturalmente a gente ia se rir. Porque Sara já estava com 80 anos e Abraão já estava... Não, Sara já estava com 90 anos e Abraão já 100 anos de idade. Se com 75 era difícil e com 65 era difícil, você já imaginou? 25 anos após uma ratificação dessa promessa e dizer assim, vocês vão ter um filho? E Sara, dentro da tenda, riu-se e disse, ela riu dela e riu do Senhor dela, amém? Na verdade, ela riu mais do Senhor dela do que dela, porque ela disse, o meu Senhor já é amortecido. Entendeu? Ela foi assim, bem polida, né? Ele já é amortecido, né? Já não funciona nada mais, entendeu? Né? E ela riu. Ela zombou daquela situação e disse, e daí não sai nada mais, entendeu? Né? Aí é só se Jesus, Lázaro, sai para fora, ressuscita. Né? E aí, ela riu-se. E os anjos que estavam fora conversando com Abraão, mandaram chamar Sara. Sara vem, toda séria. Aquilo que você faz no bastidor e você não demonstra na frente das pessoas, né? Certo? Toda séria, como assim, o que aconteceu? E aí o anjo diz assim, você riu quando eu falei que você ia ter um filho? Ela diz, não! Imagina, eu não ri. Imagina, parece eu e você, né?
Imagina, você está com medo. Imagina eu com medo. Você está inseguro. Imagina eu. Você não está acreditando. Imagina, eu sou um homem de fé. A maioria das vezes que a gente diz que a gente está muito forte, a gente não está forte, a gente está fraco. A maioria das vezes que a gente diz assim, eu estou confiante, a gente precisa passar isso na frente das pessoas. É uma necessidade nossa de autoafirmação. Eu não estou dizendo que você tem que chegar para todo mundo e dizer assim, gente, eu estou muito mal. Mas você precisa admitir isso diante de Deus. E algumas vezes nós precisamos admitir isso diante de algumas pessoas. Pessoas seletas na nossa vida precisam ter participação das nossas fraquezas. Correto? Não é todo mundo. São pessoas que vão te ajudar. Mas Sara diz, não, imagine se eu me rir, sou uma crente, sou uma mulher de Deus. Ele diz, você riu, você não acredita. Pois daqui um ano passarei aqui novamente e você estará com o filho nos braços. O que acontece? Milagre acontece. Sara e Abraão engravidam e eles têm um filho. Irmão, se ter um filho aos 20 anos já é uma experiência maravilhosa, né? Você já imaginou uma mulher que era estéril, que esperou um filho a vida toda e não teve filho, perdeu a esperança, diz, não vou nem sonhar mais com isso. Existem coisas que a gente não sonha mais. Por quê? Porque a gente já se frustrou tantas vezes, né? Já fez tantos testes, né? Eu fico assim, a luta de uma mulher que quer engravidar e não consegue engravidar. Talvez as mulheres que estão aqui podem entender mais esse sentimento de vez após vez fazer o teste e negativo. Mulheres que estão fazendo tratamento para engravidar e não conseguem engravidar. Elas lutariam com todas as forças para poder ter um filho nos braços. E não tem. Você imaginou Sara, toda a vida? Porque, gente, numa cultura daquela época, ter filhos para uma mulher não era uma questão de privilégio, era uma questão de obrigação. Obrigação. Uma casa, uma família, uma descendência era sustentada pela quantidade de filhos que a mulher tinha. E Sara não podia gerar filho. E quando ela engravidou e teve um filho, a vida deles mudaram. A vida de Abraão mudou. A rotina da casa mudou. Aquela criança chorando, aquele menininho crescendo. E de repente eles disseram, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele falou, ele cumpriu. Olha o filho da promessa. Nós cantamos aqui, né? Eu sou o filho da promessa. Olha o filho da promessa. E ela talvez exibia Isaac para todo mundo. E todo mundo dizia, é o seu neto? Ela dizia, não, é meu filho. Alguns perguntavam, é o seu bisneto? Não, é o meu filho. Porque eu acredito que alguém com um menino recém-nascido, irmão, de 90 anos, se você encontrar uma senhora entrando aqui com 90 anos, com um bebê no colo, você vai perguntar se é filho dela? E nem neto, irmão. Às vezes você vai perguntar, pode ser até um bisneto, né? Porque alguém com 90 anos tem capacidade para ter até o tataraneto, né? Certo? Não é nem bisneto, trineto, né? Eu acho que é trineto, né? E Sara dizia para todo mundo com a boca cheia, com o maior orgulho, é meu filho, gerado na minha velhice, um milagre de Deus, a promessa de Deus. Se ela soubesse essa canção, ela ia cantar. Eu sou filho da promessa. Né? Mas aí, depois de alguns anos, vem o Senhor a Abraão e diz assim, Abraão, e Abraão diz, sim, Senhor. Abraão, preciso falar com você uma coisa. E ele diz, Senhor, pode falar porque o teu servo ouve. Gênesis 22 diz assim, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você já imaginou? Deus chega para Abraão e diz agora, aquilo que trouxe tanta alegria e felicidade para você agora, vai e me entrega. Vai e me entrega. Abraão naquele momento
Gente, a gente pode dizer, a Bíblia não diz se Abraão ficou apavorado, se ele chorou, se ele gritou, se ele esperneou, se ele questionou, mas o texto não diz Abraão descontido com Deus. Só diz uma coisa, Deus pediu para ele. Versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. O texto faz questão de dizer que ele foi rápido. Levantou o quê? Mas não era amanhã, 8 horas da manhã. Não era amanhã, 7 horas da manhã. Era de manhã, de madrugada. Abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, que eu e o moço iremos até ali e havemos de adorá-lo e tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-lo sobre Isaque, o seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Que conversa, hein, irmão? Que conversa. Imagina que conversa entre pai e filho. Aquele trajeto, 3 dias, parece uma eternidade, né? 3 dias já é muita coisa, né? Você viajar de um lugar para chegar no outro, daqui 3 dias, a ansiedade vai corroendo, né? Se tivesse criança, irmão, criança assim, saiu, virou a esquina, pai, tá chegando? Não, menino, falta mais 2 dias e 24 horas ainda. 2 dias e 23 horas e 58 minutos. Faz só 2 minutos que a gente saiu de casa. Ok, aí chega no próximo combino, pai, já é aqui? Não, é o combino da nossa cidade ainda, menino. Né? Pai, é aqui? Você já imaginou Abraão caminhando com Isaque? 3 dias de caminhada, irmão. Naquele jumentinho, a lenha ali, o cutelo ali, o fogo, acendendo tocha, apagando tocha, acendendo tocha, passando fogo de tocha em tocha para que o fogo pudesse ser mantido aceso até o lugar do sacrifício. Você já imaginou? Se fosse nós, sabe o que a gente fazia? A gente deixava a tocha apagar de propósito. É ou não é? Gente, nós não estamos falando de uma época que tinha um isqueiro, que você chegava e acendia o isqueiro e pronto. O fogo tinha que ser levado e mantido aceso. Ele ia acendendo tocha após tocha, tocha após tocha, até chegar ao lugar com o fogo aceso. Alguns de nós iam levantar a tocha, começar a abanar assim, aí fala, Deus, apagou. Não dá. Chegava lá, sacrifício tem que ter o cordeiro morto, lenha e tem que ter fogo. Se não tem fogo, não dá para fazer sacrifício. A gente volta para ver se ganha um tempinho, para ver se Deus fala diferente. Deus fala, não, mudei de ideia. Né? Ainda bem. Não, ele levou o fogo aceso até o lugar do sacrifício. Agora Abraão faz algo interessante. Aqui entra algo, irmão, que nós precisamos. Abraão confiava em Deus. Abraão sabia que Deus não pode se contradizer. Deus não pode se contradizer. Ele diz, eu vou te dar um filho, e desse filho virá uma grande geração. Nações nascerão desse filho. Deus havia dito para ele, o que acontece? Ele creu naquilo. E quando Deus perguntou e pediu para ele, ele não questionou. E também é algo interessante. A Bíblia não diz que Abraão falou isso para Sara. Entendeu? Porque se Sara soubesse disso, irmão, meu irmão Isaque já tinha, vazado, entendeu? Sara já tinha escondido Isaque. Cadê Isaque? Abraão, cadê Isaque? Não sei, esse menino sempre some, mas nunca sumiu. Dessa vez ele sumiu. A mãe ia proteger Isaque, entendeu? Ele ia fazer o sacrifício, mas não falou nada para a mãe. Então, mas fica uma dica aqui, tem coisas, não é da esposa não, amém? Tem coisas que você vai tomar decisão na sua vida que você precisa entender que às vezes é entre você e Deus. Amém? Não dá para colocar outras pessoas no meio. Não dá para colocar outras pessoas no meio, irmão. Tem hora que o homem vai ter que tomar decisões que não adianta. Não é a esposa.
E tem hora que a esposa tem que tomar decisões que não adianta colocar o marido. Tem hora que o pai vai tomar decisões, não adianta colocar o filho, não adianta colocar o chefe, não adianta colocar nada. É você e Deus. E Abraão foi caminhando. Isaac foi fazendo perguntas no meio do caminho. Que pergunta difícil. Pai, eu já tenho aqui meus 15, 16 anos, 17 anos mais ou menos, que a Bíblia fala mais ou menos que Isaac tinha, né? Eu já vi o Senhor fazendo muito sacrifício. Eu sei como que faz um sacrifício. Sacrifício precisa de lenha, precisa de fogo, o cutelo está aí, mas está faltando um negócio. E Abraão diz, meu filho, está faltando um cordeiro. Cadê o cordeiro? Nós estamos caminhando 3 dias, pai, só não está levando o cordeiro. E Abraão pensando, o que eu digo para esse menino? O que eu falo para ele? Se eu falar que ele é o sacrifício, pode ser que quando eu virar... Abraão tinha 100 anos, irmão. Você acha que Abraão pegava Isaac? Pegava nada, irmão. Isaac falou, pai, me deu dor de barriga, deixa eu... no matinho ali. Nunca mais voltava. Abraão disse uma coisa para Isaac, mas não disse para afugentar ele. Sabe o que Abraão falou? Meu filho, o cordeiro Deus proverá. Abraão, olhando para os moços, olha para os moços e diz assim, ficai aqui. Ficai aqui, porque eu e o moço iremos e vou... Ele não diz, eu e o moço iremos e eu voltarei. Ele diz, eu e o moço iremos e vou... Nós dois voltaremos. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida, Ele é fiel para cumprir até o fim. Ele é fiel para cumprir até o fim. E Abraão vai... Só que tem uma coisa interessante aqui. A nossa esperança humana sempre é que Deus não vá fazer o que Ele pediu para nós. É verdade ou não é? A gente sempre está esperando que Deus mude de ideia, né? Abraão vai caminhando, chega até o altar, faz o altar de pedra, prepara a lenha, prepara o cutelo, o fogo, acende o fogo, a lenha, e aí ele fala com Isaac. Isaac, preciso falar uma coisa com você. Quando o Senhor falou comigo sobre o sacrifício, Ele falou, você é o sacrifício. E eu fico pensando que conversa difícil. Irmão, a Bíblia não fala como foi esse diálogo, mas pelo que a Bíblia fala na sequência, nós sabemos que Isaac disse, Senhor, Pai, eis-me aqui, pode me sacrificar. Porque a Bíblia diz que Isaac é colocado no altar. E não tinha ninguém a não ser Abraão e Isaac, mano. Não teve gente para segurar Isaac para amarrar ele. Isaac era a oferta e ele não resistiu a essa vontade soberana de Deus. Quando ele vai para o altar, Abraão tinha o cutelo, pega o cutelo. Coisa poderosa, né? Abraão levanta o cutelo, irmão. E quando ele vai para sacrificar o seu filho, Deus brada dos céus e disse, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você confia em mim. Deus nunca quis Isaac. Deus não quer o que ele está te pedindo. Parece que é o que ele quer, o que ele está te pedindo. Não é. Deus não precisava de Isaac, irmão. Deus nunca estava nos planos dele matar Isaac. Deus queria o coração de Abraão. É isso que Deus queria. Sabe o que Deus quer de você? Não é seu carro. Nem é os seus dons. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Não é a sua inteligência. Porque às vezes a gente acha que porque nós somos inteligentes e temos algum grau de graduação, a gente poderá fazer alguma coisa a mais para Deus. Poxa, se eu me entregar para Deus porque eu sou uma pessoa inteligente, quantas pessoas eu não vou poder ganhar para Jesus porque eu sou um cara que prega bem? Deus não está interessado nisso de você. Deus só queria algo de Abraão, o coração dele. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas vezes a promessa que Deus nos concede nos rouba dele. Nos rouba dele. Isaac era uma promessa. Mas chegou o momento que o filho da velhice foi algo tão importante, tão impactante na vida de Abraão e Sara, que eles pararam, não avançaram.
Isaac passou a ser o centro da casa. Isaac passou a ter toda a atenção. Tudo que Abraão fazia era para Isaac. Tudo que Sara fazia era para Isaac. Todo cuidado era para Isaac. Gente, ser mãe e pai de um filho só, quem é mãe e pai de um filho só sabe disso. Tudo fica voltado para aquele filho. Agora, já imaginou você com 90 e o velhinho com 100? Aquele filho se tornou o centro do universo para Abraão e Sara. E Deus diz, para que eu possa cumprir na tua vida, você precisa entregar esse filho. E esse foi o desafio, a provação que Deus colocou. Quando Abraão vai e sacrifica, porque no coração de Abraão, Isaac foi sacrificado. Não precisou literalmente, porque no coração dele já estava sacrificado. Deus diz, não precisa fazer. É isso que Deus está precisando. Muitas vezes Deus vai te pedir alguma coisa e quando você entregar, Ele vai te devolver. Gente, isso é fenomenal. Algumas vezes Deus vai pedir algo de você e quando você entregar para Ele, Ele te devolve. Você fala, mas Deus, eu não queria. Não, eu não queria isso. Eu queria você. Como eu já tenho você, eu posso te entregar de volta. Às vezes você vai entregar a sua profissão para Deus e Deus vai entregá-la de volta para você. Algumas vezes você vai entregar a sua família para Deus e Deus vai entregá-la de volta para você. Porque aquilo que a gente não quer perder, a gente acaba perdendo. Mas aquilo que a gente está decidido a perder por amor a Ele, nós ganhamos. Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor a mim, recebê-la de volta. Mas aquele que não quiser perder a sua vida, perderá na eternidade. O que você está disposto de abrir mão hoje? Se você estiver disposto de abrir a mão da sua juventude hoje, Deus vai te entregar uma vida inteira de satisfação. Se você estiver disposto de abrir mão hoje de algumas coisas, às vezes tem coisas, gente, que nem é bom para nós, é verdade. Tem coisas que a gente tem como precioso que nem faz bem para a gente. Pense uma coisa, às vezes até alguns vícios que nós temos que a gente sabe que está nos autodestruindo. E Deus diz, entrega isso. Porque quando você entregar esse vício, eu vou te entregar algo melhor para a tua vida, que vai substituir esse vício na tua vida. Então, nessa manhã, o Senhor está dizendo, qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? Qual é o Isaac que você tem tratado com tanto carinho, tanto amor? É a sua profissão? É a sua inteligência? É os seus diplomas? São as suas vaidades? É o seu orgulho? É a sua soberba? É a sua juventude? É a sua segurança financeira? O que você tem conservado que, apesar de ser uma promessa de Deus para a tua vida, tem roubado o lugar de Deus no teu coração? Então saiba de uma coisa. Quando você está disposto a renunciar a algo, Deus já tem preparado algo melhor para te devolver no lugar daquele. Amém?